fazer a primeira pergunta aqui ao técnico do São Paulo. Cuca, boa noite. Boa noite. Aqui na sua frente. Cuca, em que pese a ausência de alguns jogadores importantes nas últimas partidas, e você nunca teve o grupo inteiro à sua disposição, com semanas cheias para trabalhar, você entende que esse time já poderia estar rendendo mais? Acho que sim. Acho que poderia e deveria estar rendendo mais, principalmente em cima dos últimos 4 resultados, né? Porque antes dos últimos 4 resultados vinha-se de 5 vitórias e aí estava rendendo bem. De novo falando, a perda de um setor inteiro te faz ter um prejuízo enorme. Esses jogadores recuperados clinicamente, não é assim você colocar os caras, porque eles estão clinicamente recuperados e eles já renderem tudo que pode. Entram outras questões que a gente que jogou sabe, mais até do que como treinador, como ex-jogador, que você tem que readquirir o ritmo de jogo e a confiança, que ela vem com o passar dos treinamentos e jogos. Eles voltaram terça-feira. Usamos 2, depois pusemos outros 2 durante a partida, né, para que eles pudessem nos ajudar, mas certamente eles jogam e rendem mais do que renderam hoje no decorrer dos treinamentos e dos jogos, que vão readquirir o ritmo de jogo e a condição técnica melhor. Cuca, o São Paulo está invicto aqui no Morumbi, mas são 4 vitórias e 5 empates. Dá para dizer que, em termos de título, que são 12 pontos hoje do líder, no final do primeiro turno, o São Paulo está jogando fora a chance de pelo menos brigar pelo título, está pulverizando essas chances em casa? Essa é a diferença. Você com 5 empates, 5 ou 6, não sei. Se você tivesse tido, em vez de 3 empates, 3 vitórias, você teria 6 pontos a mais, de 32 a 38, estaria diretamente na disputa do título, aí a 4 pontos. Esses empates em casa é que estão nos distanciando, sem dúvida. O Cuca, eu queria que você explicasse, por favor, a mudança no posicionamento do Daniel Alves, hoje saindo do meio, pelo menos no começo, né? Indo para a lateral, e tem a ver com aquilo que você falou nos últimos dias, de você tinha um padrão quase certo e, de repente, com a chegada dele do Juan Fran, teve que mudar um pouco o que você pensava? Não é dele, do Juan Fran. Dele, do Juan Fran, e a perda de um setor inteiro, que é o setor de ataque, né? E depois você tem que dar tempo para os caras se entrosarem, né? Daniel chegou quinta-feira, depois de 14 horas, ele e o Igor Gomes, a gente tem que dar um desconto também. Começamos com ele na lateral, pusemos o Hernanes no meio, com o meio-campo totalmente criativo, com o Tietê, com o Liziero, com o Hernanes, para dar uma mobilidade. Nós começamos o jogo muito bem, tocando, buscando os espaços, o time bem espaçado, a bola não entra, começa a bater aquela ansiedade, né? Você finaliza mais de 30 vezes, não consegue fazer mais do que um gol, e ainda um gol chorado, nem foi de uma jogada trabalhada, foi de uma bola parada, rebatida. Vai se criando uma ansiedade e a confiança ela vai saindo de você, né? O adversário, na proposta dele, marcou muito bem, mas não justifica. Esse era um jogo, sem dúvida nenhuma, que nós deveríamos ter ganhado. Cuca, encerrado o primeiro turno, o São Paulo está a 10 pontos do Flamengo, a 7 do Palmeiras e 5 pontos atrás do Santos. Você acha que ainda dá para brigar pelo título da competição? Você não quer pensar nisso, quer tratar da recuperação, visando uma Libertadores? Enfim, qual que passa, depois do primeiro turno, como é que você vê o objetivo do São Paulo no Brasileiro? Lógico que a gente fica frustrado, como todo torcedor. Eu fico muito frustrado, porque eu acho que esses empates em casa, eles nos tiram uma chance enorme de você brigar lá na frente. A gente tem que saber administrar, por mais duro que seja, mas a questão é essa, né? Os últimos resultados, os últimos 4 jogos não vieram os resultados, depois a vitória lá contra o Atlético Paranaense, e se a gente pensa em disputar título ainda, que cada vez está ficando mais difícil, é a realidade, nós temos que começar a vencer de volta. Tem sábado o Botafogo no Rio, depois quarta-feira o Goiás aqui e no outro sábado o Flamengo. Então vamos pensar em vencer jogo a jogo,
nos preparar melhor ainda do que a gente vem nos preparando, treinar mais para poder jogar melhor e vencer. Ô Cuca, hoje o Daniel Alves começou pela lateral direita, justamente no jogo que você teve o retorno de 5 jogadores. Então, eu queria que você dissesse, com esses todos os jogadores de frente à disposição, a ideia é o Daniel ali mais à direita, até para abrir um espaço no meio, ou isso vai ser de jogo a jogo? Não é para abrir espaço no meio. O Daniel é um jogador importante em todos os sentidos, principalmente em aspecto técnico. É um jogador diferenciado. Hoje, numa parte do jogo, o Tietê foi para a lateral direita e ele começou a armação do jogo também, né, na segunda metade do segundo tempo. E a gente o utiliza da melhor forma. No começo da semana, no meio da semana, vocês todos falavam no Daniel na lateral, né? Acaba o jogo agora, a grande parte, não sei, mas vamos falar, não, o Daniel tem que ser meia. Enfim, o que a gente fizer, se vencer, vai estar certo. Se não vencer, vai estar errado. O futebol é assim. Cuca, falando especificamente sobre o jogo, foram inúmeras oportunidades, bola por cima, parece que a maioria dos chutes, né, todos por Sim. cima. A que se pode atribuir esse resultado, que foi um grande tropeço no final das contas? Você começa bem o jogo, né? Como a gente imaginava, tendo que ter mobilidade e intensidade, criando inúmeras oportunidades, e quando você vai perdendo as chances, você automaticamente vai perdendo a confiança. É natural, e alguns jogadores sentem isso, né? Nós finalizamos muito e concluímos em gol apenas uma vez, né? E não é por falta de trabalho, a gente tem trabalhado bastante. É um dia que não é para acontecer, infelizmente. Numa normalidade, você vai chutar 30 vezes a gol, você vai fazer pelo menos 10%. Vai fazer 2, 3 gols, né? Hoje a gente fez 3% do que concluiu. É muito pouco, né? Hoje era um jogo para ter vencido. Cuca, você falou sobre a ansiedade dos jogadores quando o time estava atrás do placar, e pelos números do Footstats foram 34 cruzamentos. Como que se trabalha para evitar que a ansiedade faça com que o jogador tome o atalho, tome o caminho mais fácil, que é alçar a bola na grande área? Mas não tem outro caminho para você fazer se não é a linha de fundo. Você não vai entrar num time totalmente fechado por dentro, porque é o que eles querem. Então, quando a gente abriu o Pato, abriu o Toró, o Everton estava funilando um pouco, o Pato entrou no segundo tempo para abrir um pouco mais, também por característica, veio para dentro. Quando você abre o time para fazer a jogada de linha de fundo, é o caminho que você tem, né? E cruzar 30 e poucas bolas não é errado. São cruzamentos rápidos, são bolas tentadas, mas o adversário se postou muito bem defensivamente, teve os zagueiros, mais os 2 volantes que entravam e defenderam muito bem. Fechamos aqui a entrevista coletiva com o técnico Cuca. A programação da semana enviaremos logo a seguir.